Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada de conhecimento. Hoje a gente vai mergulhar assim fundo nos ensinamentos da lição 2, que tem o título A Perseverança na Oração. E só para situar todo mundo, esse material é das lições bíblicas da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, sabe? Aquelas do primeiro trimestre de 2006, para jovens e adultos. O comentarista dessa lição específica é o pastor Placídio Tomás da Silva. E a nossa ideia aqui, é destrinchar mesmo, sabe? Pegar os pontos principais, as reflexões que ele propõe sobre essa prática da oração. E antes da gente começar para valer, um convite rapidinho. Se esse tipo de análise mais a fundo te interessa, se quer receber mais conteúdo assim, não esquece de se inscrever aqui no canal e dar um gostei neste material. Ajuda muito a gente a continuar com essas conversas. Bom, vamos lá então. A lição já começa assim com uma pancada, né? Na verdade prática diz: o filho que tem um pai bondoso e não se relaciona com ele é um filho ingrato. Isso já meio que define um tom bem interessante sobre a importância do relacionamento pela oração, não acha? Sem dúvida. Essa frase, logo de cara, ela estabelece a base de tudo que vem depois na lição. Coloca a oração não como, um ritual, uma lista de compras para Deus, mas como a própria essência do relacionamento. É o contato entre o fiel e Deus que é apresentado ali como esse pai bondoso, né? E a falta dessa comunicação, desse relacionamento, a lição chama de ingratidão. Isso dá um peso moral bem forte para a prática da oração, viu? É uma perspectiva forte para começar, realmente. E seguindo essa linha, como é que a lição desenvolve a finalidade da oração? O comentário 1 parece ir além de ser só um hábito, né? Trata como dever. Sim. A lição diz que para quem serve a Deus, orar não é opcional, é um dever mesmo. É o jeito de manter o contato com o Criador. Mas, olha só, não é só dever, é também apresentado como um recurso prático. A oração feita a sós, por exemplo, é destacada como fonte de alívio. A lição faz um contraste interessante, ela pega a nossa limitação humana, tipo amigos, família, nem sempre podem ouvir tudo ou resolver, né? E compara com a perspectiva divina que o texto oferece. Um Deus que ouve, entende e tem a solução. Ah, entendi. Então a lição apresenta a oração quase como uma ferramenta para várias coisas na vida espiritual. Tipo, multifuncional? Exatamente, essa é uma boa palavra, multifuncional. A lição usa vários exemplos da Bíblia para mostrar isso. A oração serve para quê? Para buscar alívio na angústia. Lembra de Ana lá em 1 Samuel? Lembro, sim. A mãe de Samuel. Isso, para obter direção quando a gente está perdido, tipo Jacó em Betel, lá em Gênesis, para expressar gratidão, como Maria fez no Magnificat, em Lucas, e também, olha que importante, como caminho para confessar, pedir perdão, como o Davi no Salmo 38, que a lição cita. Ou seja, para essa fonte, a oração é vital, é versátil, é tipo um canivete suíço espiritual indispensável para a caminhada da fé. Interessante. Isso já conecta com outro ponto que a lição parece dar muito destaque. Os resultados concretos da oração. Comentário 2, né? Os resultados milagrosos das orações. Aí entram aqueles exemplos do Antigo Testamento. Parece que para dar um gás na fé do leitor, né? Mostrar que funciona. Exato. E os exemplos escolhidos são, bem marcantes para o ponto que a lição quer provar. Sim, olha só. Tem Moisés orando e, as moscas somem. Lá em Êxodo. Josué ora em Josué 7 e descobre o problema lá do Acã, o tal do anátema, né? Que era aquilo que não podia pegar para si. Aí tem Samuel orando e Deus consolando ele sobre o povo querer um rei. Davi, no Salmo 51, buscando perdão depois daquele pecado grave. E Salomão, na dedicação do templo, ora e Deus confirma a obra. É quase um vejam só, funciona mesmo. E o fascinante é como a lição usa essas histórias. Não são só historinhas para inspirar, sabe? Elas funcionam como provas dentro da lógica bíblica que a lição segue para defender a ideia central. A oração, nessa visão, não é só ficar pensando na vida. É uma força que age no mundo real. Uma força que pode trazer efeitos palpáveis, até extraordinários. A lição usa esses casos quase como estudos de casos históricos, para dizer, olha,
Se você orar com fé, com perseverança como eles fizeram, pode esperar que Deus haja. É um incentivo bem direto. E falando em perseverança, esse parece ser o coração da lição 2 mesmo, né? O comentário 3 foca nisso. O exemplo de Elias, lá em 1 Reis 18, é muito visual. Ele com a cabeça entre os joelhos... Aquela cena é forte, né? Muito. Mandando o servo olhar 7 vezes para o mar. Até veio uma nuvem como a mão de um homem. A lição é bem direta. Elias só viu o milagre porque persistiu em orar. Ponto final. Precisamente. Elias ali é a figura-chave para falar de perseverança. Mas a lição não para aí. Ela não fica só nesse exemplo. Ela vai construindo o que a gente pode chamar de um argumento por acúmulo, sabe? Trazendo mais e mais exemplos para reforçar essa ideia de persistir. E aí ela busca no Novo Testamento também, para mostrar que não foi só coisa do Antigo Testamento, mas algo constante na vida de fé, segundo essa visão. E quais são esses outros exemplos que a lição traz para reforçar isso? Bom, primeiro tem a profetisa Ana, no templo, lá em Lucas 2. A lição descreve ela como alguém que morava ali praticamente, servindo a Deus sem parar, com jejuns, com orações, dia e noite. A perseverança dela, diz a lição, foi recompensada. Ela viu o Messias bebê. Que exemplo de dedicação. Pois é. Depois fala da comunidade dos primeiros discípulos lá em Atos 2. Diz que eles eram perseverantes nas orações. E isso está listado junto com outras coisas fundamentais. A doutrina, a comunhão, o partir do pão. Ou seja, orar com perseverança era um pilar da igreja primitiva. Faz sentido. Mostra que essa constância era tanto individual quanto... comunitária, né? Exatamente. Aí a lição segue com os próprios apóstolos, em Atos 6. Quando a igreja cresce, surgem problemas e eles precisam decidir o que fazer. A decisão deles, se dedicar continuamente à oração e ao ministério da palavra. Colocaram a oração como prioridade na liderança. E tem também o exemplo da igreja toda orando continuamente por Pedro, quando ele foi preso, lembra? Em Atos 12. Uma oração coletiva, insistente, que segundo a Bíblia e a interpretação da lição, resultou na libertação milagrosa dele. Nossa, são muitos exemplos mesmo. E ainda tem Cornélio, né? Sim, Cornélio, o centurião romano lá em Atos 10, ele é apresentado como um não-judeu que temia a Deus e orava a Deus continuamente. A constância dele na oração é ligada diretamente à visita do anjo que abriu a porta do evangelho para os gentios. A lição junta todos esses exemplos para pintar um quadro bem claro. A persistência na oração não é só uma qualidade boa, é quase uma condição para ver Deus agir, segundo essa interpretação bíblica. E para fechar essa parte da perseverança, a lição vai direto nas palavras do apóstolo Paulo, né? Como que para dizer, olha, não sou só eu que estou dizendo, o apóstolo mandou. Isso mesmo. A lição cita as cartas de Paulo como ordens, não como sugestões. Traz aquele famoso ore sem cessar, de 1 Tessalonicenses. Cita Efésios 6,18, que fala para orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança. E ainda Colossenses 4,2, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. A mensagem que a lição quer passar com isso tudo é muito clara, muito enfática. Persistir na oração não é um detalhe, é parte essencial da oração que funciona, que tem efeito de acordo com o que a Bíblia ensina aqui. Entendi. E além dessa oração mais pessoal e da necessidade de perseverar, a lição ainda dedica um espaço para falar da oração intercessora, né? Lá no comentário V, chama de indispensável, usando 1 Timóteo como base, aquele texto que pede para orar por todo mundo, autoridades e tal. Exato. Nesse ponto, a lição meio que abre o zoom da câmera, sabe? Depois de focar na relação pessoal com Deus, na perseverança individual e até da comunidade, ela destaca a importância de orar pelos outros. E os exemplos que ela escolhe para isso são bem significativos. Abraão, lá em Gênesis 18,
intercedendo por Sodoma e Gomorra, quase negociando com Deus para salvar os justos. É uma cena incrível de intercessão. Verdade, Abraão foi insistente ali. Muito. Aí tem Jesus na oração de João 17. Ele não ora só pelos discípulos que estavam ali com ele, mas ora por todos que ainda iam crer por causa da mensagem deles. Uma intercessão que atravessa o tempo. E, de novo, o exemplo da igreja orando sem parar por Pedro na prisão, em Atos 12. E como essa parte da intercessão se encaixa no quadro geral da lição sobre oração? Qual o papel dela? Olha, ela adiciona uma dimensão que é crucial. Se a oração é relacionamento, lá da verdade prática, se é canal de ajuda, comentário 1, se é fonte de poder, comentário 2, e se exige persistência, comentário 3, a intercessão, comentário 4, mostra que ela também é um ato de amor, de responsabilidade pela comunidade. Dentro da lógica dessa lição, orar pelos outros não é só uma coisa legal de se fazer, é parte integral da vida de fé. Mostra uma fé que se importa, que se mete nas lutas dos outros, que fortalece os laços. A lição apresenta a intercessão como uma forma prática da fé e além do umbigo, sabe? Entendi. Faz sentido. Então, se a gente fosse resumir a essência dessa lição 2, a perseverança na oração, do pastor Plácido Thomas da Silva, lá de 2006, quais seriam os pontos-chave? Parece que a oração é vista como esse diálogo constante, quase uma obrigação de relacionamento com Deus, né? Exatamente, a lição coloca a oração como algo fundamental. Um dever, sim, mas que, olha que interessante, também traz alívio, direção, perdão e pode até, segundo o texto, gerar resultados milagrosos e extraordinários. E a chave para acessar esse potencial todo, de acordo com a lição, é a perseverança. Uma firmeza, uma tenacidade na oração que é ilustrada por muitos personagens bíblicos, desde Elias lá atrás até figuras e a própria comunidade no Novo Testamento. E essa prática não é só para benefício próprio, né? Ela se expande nesse cuidado com o outro, através da intercessão, que a lição diz ser indispensável. Perfeito. Para quem estuda esse material específico, ele oferece um modelo bem claro de disciplina espiritual, a comunicação com Deus pela oração é o centro, e essa ênfase toda na perseverança sugere algo importante sobre como essa comunicação funciona, né? Quer dizer, as respostas, os resultados podem não ser na hora, e isso exige, segundo a lição, fé e constância. Uma disposição para continuar buscando, mesmo quando parece que nada acontece, como Elias esperando a nuvenzinha aparecer. E aquela verdade prática do começo sobre o filho ingrato, ela realmente parece que costura a lição inteira, né? Amarra tudo. Sim, ela funciona como um fio condutor mesmo, fica lembrando o tempo todo que, na visão dessa fonte, a oração é o que sustenta o relacionamento vital entre quem crê e Deus, que é visto como esse pai bondoso. Então, deixar de orar não é só uma falha na disciplina, é visto como uma falha no relacionamento mesmo. Uma ingratidão. A oração é apresentada como a expressão máxima desse relacionamento que é esperado, que é desejado. Faz todo sentido. A estrutura da lição constrói bem esse argumento, passo a passo. E é curioso notar, né, como a própria ênfase da lição na persistência, nesses exemplos de oração que não param, a igreja por Pedro, Cornélio, as ordens de Paulo, acaba levantando uma questão meio implícita, que surge do próprio material que a gente analisou. Que questão seria essa? Bom, se perseverar é tão importante, e se tantos exemplos mostram gente esperando, orando por muito tempo antes de ver algo acontecer, a lição meio que faz a gente pensar, mesmo sem perguntar com todas as letras. Tá, mas dentro dessa visão aqui, qual seria o valor da própria demora na resposta? Será que a se espera, essa necessidade de insistir, não teria também um papel? Talvez na formação do caráter, no aprofundamento da fé de quem ora? É algo que a própria lição, ao valorizar tanto a persistência, acaba sugerindo, né? Fica essa pulga atrás da orelha. É uma reflexão bem interessante mesmo, que fica para quem acompanhou a gente nessa análise. E com essa questão no ar, a gente conclui nossa exploração da lição 2, a perseverança na oração. Lembrando
é parte das lições bíblicas de 2006 da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, com os comentários do pastor Placídio Tomás da Silva. A gente espera que essa análise detalhada tenha sido útil, tenha clareado as ideias, permitindo Deus até a nossa próxima análise.